Agora eu vou começar a implementar o componente responsável por renderizar os itens da minha lista. E o nome desse componente eu vou chamar ele de Grocery Item, seria item, né, da minha lista aí. Então vamos criar uma classe aqui, Grocery Item. E agora eu vou mostrar para você o código HTML, né, para você entender o que a gente vai fazer nesse componente aqui. Inicialmente você pode perceber que esse componente é um pouco parecido com o componente anterior que a gente criou. Então aqui embaixo, por exemplo, tem uma div, né, que recebe a classe Actions e que inicialmente ela está escondida. Então tem um hidden aqui, essa classe esconde, né, essa div. E se eu tirar essa classe hidden e atualizar aqui, veja que os botões de ação, né, apareceram aqui embaixo. Então eu vou ter dois botões aqui, um para aumentar. Quando o usuário clicar aqui, esse número será incrementado. E quando o usuário clicar aqui, esse número aqui vai ser diminuído. E essa outra opção aqui, quando o usuário clicar aqui, esse item vai ser excluído, né, totalmente. Além disso, aqui na descrição, então eu tenho uma div aqui que tem a classe description. Essa div aqui ela pode receber uma classe chamada has2buy, que vai mudar a cor de fundo para vermelho, indicando que o produto está abaixo do estoque e deve ser comprado. O grande diferencial desse componente em relação ao anterior é que ele tem dados dinâmicos. Então veja aqui que eu tenho fixo aqui, né? Eu tenho o texto tomates com a quantidade mínima de 3 e a quantidade total aqui de 8. Porém, isso aqui é apenas um dos itens. Então isso aqui está fixo, mas para eu implementar corretamente a minha aplicação, isso precisa se tornar dinâmico. E esses valores, né, devem ser alterados facilmente. Então a cada componente, a cada instância desse componente Grocery Item que eu criar, ele vai ter que ter os próprios dados, para que isso apareça, né, de acordo com esses dados que eu passei para o componente durante a criação, ou o instanciamento dele, né, melhor dizendo. Para você começar a entender o que eu estou te falando aqui, eu já vou criar aqui um construtor. Então vou criar aqui constructor. E ele vai receber como parâmetro, um parâmetro que eu estou dando o nome aqui de data, né, de dados no caso. E esse parâmetro vai ser um objeto no mesmo formato daquele objeto que eu te mostrei no vídeo anterior, porque esses componentes, né, eles vão começar a se comunicar. Então o input item, ele retorna um objeto, tá vendo? Que tem as propriedades name, minimum stock e amount stock. Então o grocery item, ele precisa receber os dados, um objeto, né, nesse mesmo formato aqui. Então eu posso mudar isso aqui, né? Então eu recebo um objeto, esse aqui vai ser um objeto, que eu posso acessar os dados desse objeto, né, quando passados corretamente, dessa forma. Então data name, para facilitar aqui eu vou até mudar esse nome desse parâmetro, eu vou colocar item mesmo. Então vamos colocar aqui item name, item minimum stock e o item amount stock, beleza? E o que eu vou fazer com esses valores aqui que serão passados, né, como parâmetro no construtor aqui? Eu vou colocar eles dentro de propriedades. Então eu posso criar uma propriedade thisName, recebe item name. This.minimum stock recebe item mínimo stock. Você vai entender daqui a pouco o que isso significa. This amount stock recebe item amount stock. E com esses dados aqui, eu já posso usá-los em outros métodos. Então eu vou até criar um método aqui de uma vez para você entender esse objeto, essa classe inicial, né, como ela vai funcionar. Então eu vou criar aqui um método chamado has2buy, que ele vai retornar verdadeiro ou falso, né? Vai fazer aquela comparação. Então, como eu sei que eu tenho que comprar, né, um produto, como eu sei que ele está com o estoque baixo, é se o total, então this amount stock, se o total de produtos que eu tenho, né, em estoque, ele é menor do que o mínimo, que o estoque mínimo que eu defini. Então, se eu tenho um produto com 8 itens no estoque, por exemplo, e eu defini que o mínimo é 3, então ele está acima do estoque. Mas se eu definir que o mínimo é 3 e aqui eu tenho um total de 2, então quer dizer que ele está abaixo do estoque. Então eu preciso comprar, né, esse produto. Então é isso que esse método faz aqui, ele avalia se precisa comprar ou não.
Então vou dar um return aqui, this amount stock menor, então o total do estoque é menor do que o mínimo do estoque que eu defini. E veja que eu já estou comparando, né, usando esses valores aqui que eu passei no construtor. Então se eu atualizar aqui, essa classe não faz nada ainda, porque eu preciso instanciar, né, pelo menos um item. Então eu posso vir aqui embaixo, colocar i, criar uma constante chamada i aqui, ela vai receber new grocery item, e eu preciso passar aqui como parâmetro um objeto. Eu vou até criar esse objeto aqui anteriormente aqui só para facilitar. Então eu vou chamar de item aqui. Vai ser um objeto e eu vou colocar aqui name igual a name dois pontos, né, tomates, minimum stock. Eu vou colocar 6. E o valor que eu tenho no estoque aqui, eu vou falar que eu tenho 8. E agora eu vou passar esse objeto aqui como parâmetro para o meu construtor. E vou dar um console log aqui. No grocery item, vou até mudar esse nome aqui para não te confundir. Então aqui no console log eu vou imprimir para saber se preciso ou não comprar esse produto, de acordo com esses dados, né, que eu passei aqui. Então eu vou chamar o has_to_buy, que vai retornar verdadeiro ou falso. Vamos ver se não tem nenhum problema no meu código, vamos ver se vai rodar. Beleza, ele retornou falso, tá vendo? Ele retornou falso por quê? Porque o valor que eu tenho em estoque, o valor total que eu tenho no estoque é maior do que o mínimo que eu defini. Então 8 é maior que 6, ele retornou falso, quer dizer que não preciso, né, comprar esse produto. E se eu mudar aqui, vamos dizer que o estoque mínimo é 12 e eu tenho 8 no meu estoque, né? Então eu precisaria comprar e deve retornar true. E estranhamente ele retornou false. Então eu tenho algum bug no meu código. Veja que não mostrou nenhuma mensagem de erro, né? Então é algum bug ou de lógica ou algum nome de variável errado. Então vamos analisar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aparentemente eu não estou conseguindo identificar o problema, porque o código é bem simples, né? Eu consigo bater o olho e ver se tem problema ou não. O que eu vou fazer aqui, até bom que você aprende, a gente vai usar, não sei se é pela primeira vez, não sei se você já chegou a usar, mas eu posso usar o debugger aqui. Isso é um recurso do Google Chrome. Então, quando eu tiver esse comando aqui, debugger, né, ele vai acionar o debugger aqui do meu Google Chrome. Então, eu coloquei esse debugger aqui antes do início do meu código, né, porque aqui eu estou declarando, não tem problema nenhum. Porque eu coloco aqui antes, porque esse código vai ser executado, né, eu consigo acompanhar passo a passo aqui dentro, né, a execução desse código. Então, eu salvei aqui, escrevi debugger. Vamos atualizar aqui. Então veja que ele já abriu o debugger aqui, tá vendo? E eu posso clicar nesse ícone aqui e entrar dentro dessa instância aqui para ver o que acontece, né? Então quando ele instanciar, vou até aumentar isso aqui. Então quando ele instanciar o meu objeto grocery item aqui, vamos ver o que acontece. Veja que esse item aqui, né, ele já está com valor 8, 12 tomates. Então vamos entrar. Então veja que ele chamou a classe e vamos ver aqui, né, o que acontece. Então ele chamou, né, o método has_to_buy e veja, né, que o meu problema está aqui, porque ele está marcado como undefined. E na verdade isso aqui, né, this amount stock, como é definido aqui no construtor, deveria ser aquele mesmo valor lá que eu passei, né? Deveria ser esse valor 8 aqui. Então tem algum problema aqui nessa parte do código, tá vendo? Que ele está indefinido, enquanto o item está correto aqui. Pelo que eu estou vendo e aqui no debugger, né? Não sei se você percebeu, mas ele não rodou o método construtor. Porque eu estou percebendo aqui agora, tem um erro de sintaxe, está construtor. E está faltando um S aqui. Então eu preciso mudar isso aqui, eu acredito que vai resolver o problema. Então é constructor, né? Não é, está faltando um S aqui depois do N. Então eu vou alterar isso aqui, vou até tirar o debugger para ver se vai resolver aqui, acredito que sim.
Então vamos mudar isso aqui. Fechar aqui e colocar aqui, né, o S. Isso é um problema do JavaScript, que é uma linguagem de script, ela não é uma linguagem compilada, né? Então a gente não tem aí um compilador que fica verificando tudo pra gente. Mas era para aparecer pelo menos um erro aqui, né? Porque é um erro de sintaxe. Então achei estranho esse erro aqui. É um erro até, dependendo da situação, bem complicado de encontrar. Mas sempre que você enfrentar, né, um erro parecido, eu recomendo sempre que você use o debugger, para você olhar, né, a execução do código linha a linha. Então vamos salvar isso aqui e ver o que acontece. Veja que agora, né, retornou true. E se eu mudar aqui, colocar 5, não 5, vou mudar aqui o total, né, o total é menor que 12, ele vai retornar true porque tem que comprar. Se eu colocar maior que 12, 15, né, ele tem que retornar falso. Então veja que ele retornou falso. Veja que agora eu estou conseguindo, né, criar o componente grocery item aqui, um componente bem simples ainda. Porém, ele ainda não está refletindo em nada na minha interface, porque eu estou com todos esses valores fixos, né? Então se eu vier aqui no HTML, veja que os valores estão fixos. Eu vou até colocar aqui interrogação, só para deixar bem visível isso aqui. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso que essa instância de objeto aqui que eu criei, né, ela reflita aqui na minha interface. E o meu código, vou diminuir aqui, e o meu código reflita os valores do meu objeto, né, no caso esses valores aqui, reflitam aqui no meu HTML. Para isso a gente vai começar a usar o conceito de template. Então o template, falando de HTML, né, é como se eu tivesse um pedaço de HTML que ele tem nele vários buracos. Então imagina aqui essa interrogação, né, como se fossem buracos, onde eu posso colocar os dados que vêm do meu JavaScript, que são esses dados aqui. Então essa é a ideia de template. Existem várias bibliotecas JavaScript para tratar templates. Eu já usei várias delas e a que eu mais gostei foi a Mustache, né? Que tem para várias linguagens. Então tem aqui para JavaScript também. Deixa eu até aumentar aqui. E tem a Handlebars, que eu já usei também e gostei bastante. Só que no caso aqui, desse projeto, a gente não vai usar nenhuma biblioteca, porque o objetivo dessa segunda temporada é você treinar o máximo possível, né, os seus conhecimentos sobre JavaScript, para você aprender, né, muito durante esse treinamento desenvolvendo o projeto usando só JavaScript. Então, se você usa uma biblioteca já pronta, nesse caso aqui, você acaba perdendo a oportunidade, né, de aprender algumas funcionalidades aí do JavaScript. Mas eu recomendo depois que você realmente entre aqui nesses dois sites. Handlebars eu acho que é mais fácil de usar, né? Tem o Mustache também, tem as instruções aqui. Depois eu recomendo que você entre aqui e realmente brinque e crie um projeto paralelo aí, né, só para testar essas bibliotecas aqui. Mas no nosso caso aqui, como o nosso template vai ser bem simples, a gente não vai precisar usar nenhuma biblioteca não, beleza? A gente mesmo vai criar, entre aspas, né, a nossa solução aqui. Mas como você pode ver, né, o que é um template? Igual eu disse, né, você tem um HTML, um pedaço de HTML, então a gente tem esse pedaço aqui com buracos, então seriam como se fossem variáveis, né, que eu posso definir isso aqui usando o JavaScript. Então, quando eu faço, né, chamo esse comando aqui, eu estou passando dados e estou compilando esse template aqui para mostrar na minha tela. Beleza? Então fica a dica aí, mas no momento a gente não vai usar não. Vou trazer uma solução aqui mais simples e fácil de implementar, né, usando só JavaScript mesmo. O primeiro passo para eu criar o template, eu vou acessar o meu HTML aqui e vou separar esse pedaço que vai se transformar em um template. Então no meu caso aqui, esse pedaço de HTML é exatamente isso aqui, né? Que é referente ao item, né? O item da minha lista. Então eu vou recortar isso aqui, deixo separado aqui por enquanto, salvo, tá vendo? Recortei e vou colar aqui em cima. É uma boa prática, né? Só para deixar organizado, colocar os seus templates lá no início do arquivo ou no final. Eu costumo colocar no início.
Mas no caso eu não vou colocar, vou até colocar aqui só para você entender. Então se eu colocar isso aqui, esse pedaço, né, vai ficar estranho. Quebrou meu layout, né? Apareceu no lugar errado aqui. Então o que eu faço? Porque eu não quero usar isso aqui quando o meu HTML, quando a minha tela carrega, né? Eu quero deixar isso aqui separado. Então eu poderia colocar dentro de uma div e colocar um display none, por exemplo. É uma opção. Então posso vir aqui. Vou colocar uma div qualquer aqui, style display none, só para não mostrar. Beleza? É uma opção. E eu posso usar também uma nova tag do HTML5, que ela serve exatamente para isso. O nome dela é template. Então eu posso vir aqui, ao invés de div, né, eu uso template. Template aqui para fechar. E aqui no caso eu nem preciso colocar style aqui display none não, porque o template ele já vem por padrão escondido. Tá ok? Então vou usar essa tag template aqui. E eu vou usar um identificador para ela. Então eu vou colocar um ID. No caso a gente só tem um template, né? Então nem precisaria de identificar. Mas eu vou colocar aqui só para você já acostumar. Então vou dar um nome de ID, vou dar um ID aqui de template item. Então esse aqui é o template do item. Beleza? E aqui no lugar da interrogação eu já vou usar aquela mesma sintaxe lá que eu peguei emprestado do handlebars. Então tudo que tiver aqui chave, quer dizer que é uma variável a ser substituída, né? Então vou dar um replace aqui nesse HTML e vou substituir isso aqui, por exemplo, por name. Vou fazer o mesmo aqui, né, para minimum stock. E aqui embaixo eu vou colocar o amount stock. Isso por enquanto não tem nenhuma relação lá com o meu JavaScript não. Isso aqui é simplesmente uma definição. Então isso aqui é como se fosse simplesmente texto mesmo. Que eu vou lá dentro do meu JavaScript, ler esse pedaço todo aqui, né, e substituir. Tudo que tiver name, vou substituir pelo valor do nome que eu quero, né? Tomates, por exemplo. Mínimo estoque, amount stock, para ficar dinâmico. Então se eu salvo aqui, veja que ainda não tem, né, resultado nenhum. Agora eu vou mudar o meu JavaScript e vou criar um método aqui dentro chamado render, que é um padrão também, poderia ser qualquer outro nome, poderia ser mostrar HTML, mas render é muito usado aí no mercado, né? Inclusive por várias bibliotecas que a gente vai aprender a usar no futuro. Então a gente está chamando o método render, significa que a gente vai renderizar, ou seja, mostrar, né, o componente na tela. E o que a gente vai passar aqui como parâmetro? A gente vai falar aonde a gente quer que esse elemento, depois de renderizado, apareça. Então eu vou colocar aqui e chamar esse parâmetro de EL, que seria o elemento, né, destino, dentro de onde que esse elemento, esse item aqui vai aparecer. Eu vou abrir, né, e fechar essa chave aqui, esse método, né? E aqui eu vou mostrar só um console log aqui, só para ver se eu estou chamando esse método de forma correta aqui. Então eu posso chamar aqui, o grocery item que está aqui em cima, e vou chamar .render. E aqui eu preciso passar um parâmetro, e esse parâmetro vai ser o quê? Vai ser algum lugar do meu HTML que eu quero que esse elemento apareça. Então no meu caso aqui, eu vou colocar lá naquele lugar antigo, né? Então eu quero que apareça dentro dessa LI aqui. Então eu tenho um elemento que tem o ID grocery list, que tem uma LI lá dentro. Então eu posso colocar isso aqui. Vou colocar uma constante aqui só para deixar organizado. E aqui eu vou pegar, né, a grocery list, que é um ID, né? E na verdade eu quero esse LI que está aqui dentro aqui. Então é isso que eu vou passar como parâmetro. Então element, e vamos ver o que acontece. Então beleza, ele só mostrou a mensagem opa aqui, né, que está dentro do console. Eu chamei o render aqui, beleza. Agora eu vou realmente começar a implementar esse método render aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse elemento aqui que eu passei como parâmetro,
No meu caso, eu passei o grocery list li, né? Então, voltando aqui, passei esse elemento aqui, significa que aqui dentro eu vou renderizar o meu componente. Então, se eu fizer, vou até mudar isso aqui, colocar um valor qualquer, então eu posso vir aqui e colocar EL, que é o meu parâmetro que eu passei, né? Então, isso aqui é um elemento. Eu posso falar que o inner HTML dele vai receber qualquer valor. Então, vou colocar o opa aqui. Então, a gente já vai renderizar alguma coisa aqui. Beleza, apareceu o opa. E da mesma forma que eu posso colocar qualquer valor aqui, eu posso pegar esse pedaço todo aqui, né, de HTML e jogar para dentro do meu elemento usando esse método render aqui. Então, se eu peguei esse elemento que eu passei como parâmetro e coloquei dentro do inner HTML o opa, eu posso também vir aqui usando aquela função que você já conhece e eu posso pegar o ID aqui. Pegar o ID de quem? O ID template item, para eu pegar tudo que está aqui dentro, usando o inner HTML da mesma forma. Então, olha que legal. Então, posso vir aqui, inner HTML, só isso aqui eu já vou renderizar. Que nada mais é, né, do que mostrar o meu componente. Então, vamos atualizar aqui e veja que fantástico. Ele já mostrou o componente aqui. Só que ele ainda não substituiu essas variáveis aqui, né? Então, eu posso usar... A gente tem aí no JavaScript um comando chamado replace, que ele consegue substituir uma string, um pedaço de string, qualquer valor que você passa, né, por outro valor. Então, ele serve para isso, para substituir, né? Replace significa substituir. Então, aqui eu poderia falar que eu quero dar um replace. Então, em que? Eu quero dar um replace nisso aqui, nesse name aqui, dentro de chaves duplas, né? E colocar o name aqui. Vamos tentar aqui só para eu te mostrar o que vai acontecer. E eu vou substituir esse name aqui por o quê? Por qualquer valor. Então, vamos colocar aqui ovos, só para você entender a lógica por trás disso aqui. Então, veja que foi substituído. Se eu tivesse qualquer outra variável com esse name aqui, vamos ver o que acontece aqui no meu template. Então, vamos supor que eu queira colocar um valor aqui embaixo e eu quero colocar também name. Veja que esse segundo name ele não substituiu, porque o replace, né, ele vai pegar só o primeiro. Por isso, o replace ele tem uma opção legal que a gente pode usar, expressão regular. Então, o que é uma expressão regular? Eu vou tirar isso aqui. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre expressão regular, não, porque daria até um curso, mas eu recomendo que você pesquise aí no Google expressão regular, só para você entender um pouco do que se trata. Mas é um recurso bem usado em projetos reais, né? E é usado em qualquer tipo de linguagem. Todas as linguagens de programação, pelo menos todas que eu trabalhei, sempre tinha esse recurso de expressão regular. Mas o que significa isso? Eu preciso colocar uma barra aqui e uma barra aqui no final. Então, aqui dentro eu tenho a expressão, que no meu caso é uma busca simples, né? Então, por um termo simples que eu coloquei aqui, que é o name, é simplesmente entrar lá naquele HTML e procurar o name aqui. Então, vamos ver o que acontece aqui. Então, nada aconteceu. Mudou simplesmente, né, primeira variável aqui. Então, é aqui que eu posso mudar. Então, depois da barra aqui, eu posso colocar um G, que significa geral. Então, eu quero fazer, não geral, global, né? Então, eu quero fazer uma busca por todos os itens, né, que tem essa string name aqui, de forma global dentro da minha string maior, que a minha string maior é essa inner HTML aqui, que na verdade é tudo que está aqui dentro, né? Então, para eu fazer uma busca global, eu uso essa expressão regular com esse parâmetro aqui depois da barra, né, passando o G aqui. Então, se eu salvar aqui agora, veja que ele substituiu nos dois casos. Então, no primeiro name, que está aqui em cima, substituiu, deu um replace, né? E aqui no segundo name também. Beleza? Então, é isso aí. Então, eu já vou tirar aqui porque isso não faz parte da minha interface. Então, vamos voltar aqui. O JavaScript permite, né, que eu quebre minha linha aqui. Posso até colocar aqui. Então, da mesma forma que eu substituí o name por ovos aqui, vou salvar aqui só para você ver que não quebrou. Então, da mesma forma que eu posso substituir por qualquer string aqui, eu posso substituir por esses valores aqui que vieram
lá no meu construtor, né? Então eu tenho esses valores aqui. Então eu posso passar aqui usando o this novamente, que é o valor da instância aqui, né? Eu posso pegar essa propriedade aqui, que é o thisName, e vou substituir aqui. Olha que legal. Que no meu caso tá errado aqui ainda. Parece que eu não tinha salvado. Então o constructor aqui agora substituiu, tá vendo? Então na hora que eu instancio a minha classe grocery item aqui, passando o valor aqui, eu poderia inclusive colocar outro valor qualquer aqui. Então posso substituir aqui por laranjas, que vai chamar o construtor, vai preencher os valores aqui, e quando eu chamar o render aqui embaixo, ele vai pegar esse elemento, colocar aqui dentro, né, e já dar um replace. Então isso aqui, apesar de eu estar quebrando linha, né, na verdade é como se tivesse um replace atrás desse inner HTML aqui. Mas você vai entender daqui a pouco por que eu fiz isso aqui. Então vamos substituir aqui, veja que eu troquei por laranjas também. E agora você vai entender, né, por que eu coloquei nessa linha embaixo aqui. Eu posso vir aqui, copiar e colar e colocar mais 3 replaces aqui, que é o que? O meu name que eu já fiz, agora o minimum stock que está aqui e o amount stock que está aqui. E é claro, eu tenho que trocar aqui também, né? Para que seja trocado lá dentro do meu HTML. Que, na verdade, quando eu uso esse replace aqui, esse inner HTML, ele está tratando como se fosse uma string mesmo, uma grande string, né? Que na verdade tem várias tags HTML lá dentro. E aqui no final eu vou colocar o ponto e vírgula aqui. Então vamos ver o que acontece. Perfeito, nosso componente está renderizando corretamente, né, com os dados vindos de forma externa, os dados vindos da instância, né, do meu objeto aqui. Então que eu passei como parâmetro aqui. Então eu posso colocar aqui ovos, colocar mínimo estoque 6 e falar que o total do estoque aqui tem 3, por exemplo. Então se eu clicar aqui em salvar, veja que os ovos, né, estão aparecendo aqui com as mesmas informações aqui que eu passei aqui. Tá ok? Bem, é isso aí. A gente então concluiu o método render, que está mostrando o meu componente aqui na tela. E esse vídeo está ficando um pouco longo, a gente continua no próximo vídeo, implementando os eventos aqui, tá ok? Grande abraço, até mais e tchau!